O casamento é heterossexual, um homem com uma mulher. É monogâmico, um só homem com uma só mulher. É monossomático, não é um contrato de dois, é uma união mística. Quarto, é vitalício. Por isso, garotos que querem casar aí, pensem muito bem na escolha. É para o resto da tua vida. Não posso separar, pastor? Não, não pode separar. Mas nem se tiver crise, nem se tiver crise. De jeito nenhum, pastor? De jeito nenhum. Quando é que eu posso? Só quando você pegar o atestado de óbito dela. Fora isso, não tem cláusula, não tem nada que pode fazer separar. Vamos ver rapidamente por que é vitalício. Verso 3, vieram a ele alguns fariseus para o experimentar, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Até aí, olhe para mim. Primeiro, os fariseus vieram perguntar a ele, é lícito, é correto separar-se da mulher por qualquer motivo? Você acha que os fariseus estavam interessados em ser edificados? A gente quer aprender com você, Rabi. A gente quer ser ensinado. Não, a Bíblia diz aqui, para o experimentar. Os fariseus queriam pegar Jesus em alguma falta para acusá-lo de blasfêmia. Lembrando que Jesus estava na Pérea. Onde era esse lugar? Onde estava instalado o rei Herodes. O que Herodes fez? Mandou matar João Batista, porque João Batista falou que o casamento do Herodes era ilícito. Lembra? O rei Herodes estava casado com a mulher do seu irmão Filipe de Itureia. Eles estavam querendo incitar Jesus para falar a mesma coisa para Herodes condenar Jesus à morte, como condenou João Batista. Por isso eles estavam experimentando Jesus. Se não fosse isso ser pego por Herodes, eles estavam forçando Jesus a dizer alguma blasfêmia. O que é uma blasfêmia? Se ele dissesse algo que fosse contrário à lei de Moisés. Então eles estavam experimentando, eles não queriam aprender com Jesus. Aí eles perguntam, é lícito largar da mulher, separar por qualquer motivo? Vamos ver a resposta de Jesus. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem, o pai e sua mãe, se unir à sua mulher, tornando-se dois na sua carne? Agora a resposta, 6, de modo que não são mais dois, porém a sua carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A resposta de Jesus foi, não é lícito separar, não pode separar, não aprova o divórcio. Malaquias 2,16 diz, eu, o Senhor, repudio o divórcio. Quem está dizendo é o Deus que você serve. Você não é crente? Sou. Crente em quê? Em Jesus. Jesus é quem? Deus. O Deus que você serve repudia, tem nojo do divórcio. Você quer servir um Deus que tem nojo da atitude sua? Não acredito. Ele tem nojo. Que tipo de divórcio? Qualquer espécie de divórcio. Eu, Senhor, Malaquias 2,16, repudio, abomino o divórcio. Sabe o que Jesus está dizendo? O que uniu Deus, o homem não separa. A palavra homem aqui não é uma pessoa, é tudo que provém do homem. Está dizendo, o que uniu Deus não tem instituição humana, juiz de paz, cartório, bispo, pastor, que pode desfazer. O casamento é vitalício. É o que está falando. Pode uma mulher, os fariseus vieram ali, Jesus, não pode. Mas não pode. Entendeu? O que uniu Deus. Ah, mas e se o meu casamento não foi Deus que uniu? Você já viu essa pergunta? Ah, e se não foi? Todo matrimônio é selado por Deus. Todo matrimônio. Se uniu, aqui no Brasil, por exemplo, o casamento, ele é caracterizado pelo cartório. Se você casar só na igreja, não tem valor nenhum. Quando aqui no Brasil é o Estado que casa. Quando você casa e registra em cartório, você está legalmente compromissado em entrar. Neste momento, Deus sela qualquer espécie de matrimônio. Por quê? Porque o matrimônio antecede as religiões, os dogmas, foi Deus quem o formou. Então quando um homem e uma mulher decidem se viver juntos e legaliza isso,
E concretiza, naquele momento se uniu. E uma vez que uniu, não tem mais jeito. Aí tem que ter responsabilidade. Agora os fariseus vão tentar pegar ele. Olha lá, o 7. Replicaram os fariseus: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e separar? Eles não estavam interessados na resposta. Eles estavam querendo dizer assim: peraí, o senhor está falando que não pode separar em hipótese alguma? Mas na lei de Moisés diz que pode. Os fariseus estavam querendo acusar Jesus, dizendo: você está trazendo um ensinamento contrário à lei de Moisés. Você está quebrando a lei de Moisés. Eles já queriam pegá-lo. Não, mas peraí, você está falando que não pode de jeito nenhum. Na lei de Moisés, Moisés mandou dar carta de divórcio. Para pegar ele. Vamos ver o que Jesus diz. Verso 8. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Então tá, Jesus vai dar a resposta assim: não, Moisés não mandou nada não. Moisés não mandou dar carta de divórcio. O divórcio já existia naquela época. Moisés só regulamentou. O que acontece? Moisés abriu essa exceção, ela não era a vontade de Deus, não estava na lei de Deus. Moisés permitiu. Por quê? Por causa da dureza de vocês. Porque vocês são tão perversos e maus, e essa palavra dureza de coração, o que significa? Insensibilidade espiritual ou maldade de coração. Foi por causa da maldade de vocês. Se Moisés não tivesse aberto uma exceção, vocês matariam a mulher de vocês. Vocês fariam mal para elas. Então, para um mal menor, para um mal não ser maior, ele deixou isso aí. Mas ele não permitiu, Deus não permitiu. Então o que Moisés está dizendo é que vocês são ruins, vocês são mal. Se não fosse aberta essa exceção, é só em caso de óbito, então eu vou matar a mulher. É por causa disso. Só que Jesus não diz que esse não é o padrão, olha lá. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus está dizendo: olha, lá na lei de Moisés houve essa exceção, mas no princípio, ou seja, a vontade de Deus não é. Que princípio é que Jesus está falando? Gênesis 2:24. O que Deus uniu, o homem não separa. Jesus estava dizendo, naquela época vocês estavam vivendo em desacordo com a palavra. Naquela época, aquela exceção permitida era contrária à vontade de Deus, porque no princípio, Gênesis 2:24, eu não permiti em hipótese algum divórcio. Agora, eu porém vos digo, verso 9, eu porém vos digo, presta atenção, o que tem a ver Moisés mandou dar carta de divórcio com eu porém vos digo? Moisés mandou carta de divórcio. O que é Moisés? A lei. A lei foi abolida, a lei foi encerrada, chegou uma nova lei. Quem é essa lei? Jesus. Eu porém vos digo. Agora o que está sendo validado é o que eu digo. Agora é a ótica cristã. Foi-se esse período de Moisés. E o que ele diz? Eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com a outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Até aí. A parte mais delicada e difícil de interpretar é o verso 9. Ok, presta atenção. Jesus está conversando com os discípulos sobre divórcio e novo casamento. Primeiro eles perguntam, é lícito separar por qualquer motivo? Jesus disse, não é. Em que o senhor baseia? Lá na criação. O que uniu Deus, o homem não separa. Ok. Aí os fariseus vão replicar. Mas então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Por causa da dureza de coração. Vocês eram tão obstinados, tão ruim, que ele permitiu isso para vocês não causar coisa pior. Desgraçar com a vida das mulheres.
Mas no princípio não foi assim. Ou seja, a vontade de Deus é que não tenha divórcio. Aí ele vai continuar. Eu, porém, digo, o que vale é o que eu digo. Ok? Todo aquele, aí chega no verso 9, que repudiar sua mulher, aí vem o texto difícil, não sendo por causa de relação sexual ilícita, comete adultério com ela. E que casar com a repudiada, comete adultério. Pastor, aí no verso 9 tem uma cláusula. É uma exceção para o divórcio e para o segundo casamento, não é? O senhor falou que Jesus não permite o divórcio em hipótese alguma. Não. Mas no 9 ele diz, a não ser por. Opa, é uma exceção. Muita gente usa o verso 9 para dizer, olha, não pode separar nem casar de novo de jeito nenhum. Só em caso de adultério. Se eu for traído, eu posso separar da minha mulher e casar com outro. É isso que Mateus está dizendo, não é? Se eu for traída, eu posso separar do meu marido e casar com outro homem, não é? Não, não é isso que está dizendo aqui. Essa exceção não fala disso. A Bíblia não proíbe nem separar, nem casar de novo. Mas então o que é essa exceção? Quando Jesus diz assim, ó, eu porém digo, quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Tem duas palavras gregas aqui. Existe porneia e moicheia, ou moikeia. Porneia é um texto usado para falar prostituição. Moicheia é para se referir a adultério. Se Jesus tivesse permitido divórcio e segundo casamento em caso de adultério, a palavra aqui teria que ser moicheia, adultério. Todo aquele que separar da sua mulher não ser por adultério, comete, e casar com outra, comete adultério. Mas a palavra aqui é porneia, que é relação entre solteiros, é prostituição. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de porneia, prostituição, e casar com outra, comete adultério.